Eu acho que... End broadcast. Eu acho que está entrando agora, né? Agora sim. Tinha caído. Aqui. Acho que já estamos no ar, né? Entende? Está no ar. Vamos esperar mais uns 2, 3 minutinhos para o povo ir chegando, né? E só eu no chimarrão aqui? A Maria da Graça está numa aguinha. Um cafezinho. Um cafezinho. Vai bem também. Que legal. Eu esqueci de perguntar para a Lígia antes o que deu. Saímos da bandeira vermelha, fomos para a amarela de novo, a laranja? Laranjada. Laranjada. Mas os cuidados precisam ser os mesmos, né? Os cuidados têm que ser intensivos o tempo todo, né? Para todo mundo. Sim. Coloca ali para mim, daí eu já vou. Cuida não clicar em cima aqui, ó. Mais um minutinho, só estou me ajustando aqui. Hoje eu tô sem a companhia do professor Frani, que sempre me dá um apoio aqui do lado, né? Mas bem tranquilo. Isso. Aí, ó. Então, aqui eu acompanho o Facebook. Vocês estão bonitos aí, hein? Bora? O doutor Alexander está de férias, né? Coisa boa. Mas sem graça, né? Pegar férias quando não dá nem para sair de casa, né? Na verdade, havia umas férias programadas e aí nós tivemos uma normativa que a gente não pôde alterar e tive que acabar gozando as férias mesmo. Mas fazer o quê, né? Colocar umas leituras em dia, né? Uns filmes também, né? Sim, aproveitar com a família e ficar em casa, a gente não pode viajar, né? Então acabamos... Bem tranquilo. Bom, pessoal, eu acho que nós podemos começar nosso bate-papo de hoje, né? Hoje é dia 14 de julho, um dia, graças a Deus, ensolarado aqui em Santa Rosa, um dia legal, né? E com previsão de bastante frio também, mas nós aqui, gaúchos sem frio, então não é gaúcho, né? Não é terra de gaúcho, né? E por diante. Nós vamos conversar hoje sobre um tema que eu acho que é bem da hora, um tema importante, que nós já passamos aqui, já são mais de 90 dias que estamos em distanciamento social, vivendo os efeitos da pandemia, já estamos cansando bastante, né? Mas, veja bem, precisamos agora, quem sabe assim, reconstruir nossas esperanças. A pandemia nos causou um impacto, um choque, parece que a vida parou, tivemos que nos adaptar a um novo modo de existir no mundo, mas, segundo dizem as pesquisas, os dados, os prognósticos, a tendência agora, para breve, é começar a decair a curva e precisamos nos reconstruir para voltarmos ao que nós poderíamos chamar de vida real, porque a nossa vida hoje está assim, extremamente virtual, né? A gente nota, assim, que as pessoas estão cansando, né? Cansando de reclusão, porque nós somos seres para o convívio. E talvez uma das boas aprendizagens que nós tivemos, que o convívio virtual, ele serve, mas não para muito tempo. A gente quer a presença, a gente quer o abraço, a gente quer o carinho, a gente quer o olho no olho, enfim, a presença a gente quer, né? Tem estudos que mostram, eu acho que a professora Juliana vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que o mundo virtual nos deixou assim do pescoço para cima, do ombro para cima, e a gente quer nos ver na nossa inteireza. Então, por isso esse tema da esperança e a ideia de positivar a vida. Não se trata aqui de cultivar o pensamento positivo, motivacional, aquilo ali, mas de fazer a vida acontecer. O positivar é muito mais aquilo, a forma empregada no direito, né? É gerar ação, gerar atividade, gerar uma reação. Então, a esperança nesse sentido. E eu quero apresentar nossos convidados dessa live, mais uma live do Cairu,
que está sendo transmitida pelo Facebook, né? Facebook, deixa eu colocar aqui, ó. Hoje estou sozinho aqui, né? Os banners aqui, ó. Né? Pela Cairu TV, nossa escola pública, que está se dedicando muito a também colaborar um pouco, a disseminar conhecimentos. Vou começar pela ordem de cima para baixo. Professora, psicóloga Juliane Colpo de Conte. Como é que você está? Tudo bem, boa tarde a todos, então, né? É com muito gosto, com muito prazer que eu, né, estou aqui com esse grupo tão seleto, né, tão importante para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Por um olhar que eu considero muito significativo nos tempos atuais, que é o olhar da psicologia, né? O olhar da saúde mental. Principalmente quando nós estamos falando de um novo normal, de uma nova realidade, que não é nova por um prisma só, né, mas também porque é exigente para o sujeito esse estar novo nesse panorama, né. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, sobre o tema da esperança, né, podendo olhar para essa questão dos jovens, né, dessa representação que isso tem para essa juventude. Tá? Então, uma boa tarde a todos e que a gente possa estar conversando um pouco sobre esse assunto. Que legal, maravilha. Dá um abraço na professora Bianca, um abraço Pode deixar. ao professor Carlos, que liberaram você assim com alegria. Não, se é para o Cairu, vai lá, vai conversar. Sempre, parceria total. Ah, com certeza. Eu acho que o teu microfone tá pipocando, tá cortando, dá uma olhadinha lá, né? Doutor Alexander Kucharski, tenho um grande carinho por essa pessoa, uma gratidão enorme, tu sabe por quê, né? O doutor Alexandre é a pessoa que acompanhou todos os últimos tempos da vida dos meus pais com carinho, é daquele tipo de médico de família que vai, senta na cabeceira, na guarda da cama, olha para o paciente, sente o paciente, ele não é apenas um doente, ele é um sujeito que está ali. Então, tu sabe que tem muita gratidão por esse teu jeito de médico, né? Sim, foi aquele período, né, professor? Boa tarde a todos, para começar. Mas foi uma experiência muito rica que eu pude acompanhar ali aqueles anos, né? A sua mãe, seu pai, né? Sim. E também o seu irmão, que estava lá em Consolata com a esposa, né? Minha esposa, que também estava doente, né? Então, foi 7 anos que eu vivi lá em Consolata, interior de 13 de Maio, foi muito gratificante para mim, né? E, de fato, como médico de família, a gente se coloca em situações, né, as passagens que as pessoas vivem, né? No caso, às vezes da morte. Eu estou dando um pequeno probleminha no áudio aqui, mas já estou chamando aqui. Beleza, pode continuar. Então, tá bom. Eu acho que é o teu áudio lá que está com problema. O meu áudio? Ele ficou um áudio de fundo. Mas tá dando para ouvir. Beleza. Tá, vou voltar então. E como médico de família, a gente volta e meia se encontra em situações de epidemias, né? Já passei por várias epidemias, tivemos a do H1N1, tivemos as epidemias da dengue, mas de fato esta pandemia que nós estamos vivendo está causando um impacto muito importante, né, para a vida de todas as pessoas, né? Isso impacta também nós como profissionais de saúde, porque então temos o cuidado que nós temos que ter com as pessoas que nós vamos cuidar e o cuidado conosco também, porque os profissionais de saúde são os que mais estão em grupo de risco, por entrar diretamente em contato com as pessoas doentes, né? Então, ao mesmo tempo que a gente cuida das pessoas, acabamos entre nós, entre os colegas, às vezes adoecendo alguns e acaba tendo a gente consegue entender bem o que as pessoas passam, porque volta e meia um colega nosso, né, agora há pouco liguei para o meu pai, e um amigo meu, lá de Rio Grande, foi médico, cardiologista, foi transferido para Porto Alegre,
né? Então, um rapaz um pouco mais velho que eu, se formou 3 anos antes de mim. Então, são coisas que a gente acaba também se impactando com isso, né? Então, acho que a gente pode hoje falar um pouco sobre isso, né? Um pouco dos aspectos clínicos também da doença, mas eu acho que mais sobre como que isso impacta na nossa vida. Eu acho que seria isso. Isso aí. Obrigado. Então, agradece lá o coordenador da 14ª, né? Sim. Permitiu tua vinda para cá, né? Sempre bom conversar com vocês. Lígia, como é que está, Lígia? Tudo bem contigo? Boa tarde, Zelino. Boa tarde a todos os colegas e amigos. Sim. É uma alegria estar com vocês para a gente conversar um pouco nessa tarde sobre esse momento especial que estamos vivendo. Especial no sentido de que é novo, né? E de que é uma forma importante de nós ressignificarmos o nosso tempo e a nossa vida. Então, eu estou à disposição e gostaria de ter uma tarde bem agradável para nós e para todo mundo que nos acompanha. Que beleza. A gurizada que está com aulas online, elas têm direito a recreio também? Tem, e deve. Recreio faz parte da saúde, né? Do aprendizado, das experiências. Acho que a gente tem muitas histórias de recreio para contar e são as histórias que mais nos marcam, provavelmente, né? São as histórias do recreio. E acho que a gente tem que ter cada vez mais recreio na nossa vida e, principalmente, uma forma leve de viver esse recreio. Porque um recreio que seja muito endurecido e estruturado também não é recreio. Né? Que legal, que legal. Ó, já estão mandando abraços aí, ó. Meu Deus do céu. Raquel de Conte mandando abraços para Juliane. Diz que tem muito orgulho de ti. Coisa boa ouvir isso, né? Que maravilha. Professora Maria da Graça Lira, né? Lígia, dá um abraço lá no Delcio, da Fundação de Saúde, né? Eles, não, a Lígia vai lá conversar, sim. Tem que dar uma força para essa gurizada lá, né? Bem legal. Professora Maria da Graça, também psicóloga, ela é da casa, né? Tudo bem contigo? Liga teu microfone lá. Agora sim. Tudo bem? Boa tarde a todos, a todas. Inicialmente dizer desse meu grande prazer em poder estar aqui junto a vocês nesse momento, representando a minha escola, Visconde de Cairu, que trago no coração, e poder trazer um pouco da psicologia, da psicanálise, para falar nessa temática tão atual no nosso mundo contemporâneo, né? Nesse viés introdutório em relação à ansiedade. Tá? Uma ansiedade que, em princípio, a gente pode dizer que é algo constitutivo, natural, presente no ser humano, e que daqui a pouco pode se transformar pode vir a ser um transtorno, né? Então, acho que é muito importante poder pontuar um pouquinho disso. Sim, que legal, isso aí. Bom, pessoal, como nós não combinamos nenhuma formalidade, né? Mas quem sabe já poderíamos iniciar pela Juliane. O que tu acha, Juliane? Pontuando alguns aspectos, qual é a leitura que você está fazendo? E sempre lembrando que a nossa fala principal está voltada para o mundo estudantil, né? A gente sabe que a gurizada já está ficando cansado de aulas online, né? E por uma série de fatores, né? Desde própria dificuldade de infraestrutura, nem todo mundo tem um celular adequado, nem todo mundo tem um bom computador em casa, às vezes tem que compartilhar com vários da família, quer dizer, é uma série de dificuldades. E também a falta de presença, uma coisa é tu olhar no olho do professor, né? E o professor também olhar no teu olho, claro, isso gera uma série de questões ali, e tem um sujeito atrás da tela, né? Como é que tu está fazendo essa leitura? Ok, é muito importante, assim, a gente poder começar pensando que a adolescência por si só, ou essa fase, né, da adolescência por si só, ela é uma fase que é extremamente exigente
para o próprio adolescente, quanto para as pessoas que cercam. Em que sentido? No sentido de que ele se expressa através do seu corpo, né, da sua corporalidade, da sua corporidade, ele se expressa através da sua cognição, das suas estruturas mentais, né, essas suas funções mentais, e ele se expressa pela interação, pela maneira como ele interage com tudo isso, né. Então, vamos partir dessa perspectiva, né, que se essas são as vias de expressão do adolescente, esse processo de distanciamento social, essa representação de aulas online, ela está convocando esse adolescente a reeditar e a ressignificar todas as suas formas de expressão. Por quê? Primeiro, ele não pode interagir como ele deseja interagir, que é próprio da sua adolescência, que é próprio do seu desenvolvimento e que é necessário para o seu desenvolvimento. Ele não consegue expressar as suas funções mentais como ele deveria ou gostaria de expressar. Por isso que ele está sentindo uma sobrecarga na questão da atenção, da capacidade de memorização, da própria externalização do pensamento, da linguagem, né, da sua forma de percepção, que são suas funções mentais, né, parte da sua cognição. Ele não está conseguindo representar a sua corporalidade como ele deseja e como ele deveria expressar. Porque um corpo de um adolescente é um corpo vivo. O que é um corpo vivo, né? É um corpo que precisa gesticular, é um corpo que precisa ser acolhido por esses gestos, ele precisa que o olhar do outro seja endereçado para ele precisa ter um olhar de acolhimento, um olhar sedutor, porque ele, a partir disso que ele recebe, ele vai se transformar e transformar as suas expressões também. Então, o que acontece? Tudo aquilo que é mais nobre nessa fase da adolescência, que é a sedução, eu não estou falando aqui de sedução da sexualidade, estou falando da sedução do jogo de olhar, da representação cênica que esse corpo tem, né? Da própria questão da psicomotricidade, né, no sentido de que esse corpo, ele tem uma expressão que enlaça, né, que faz com que as pessoas interajam, que faz com que as pessoas respondam, com que as pessoas se engajem nos propósitos dele. Então, atrás de uma tela, o que está acontecendo com o adolescente? Ele tem duas vias. Ou ele se reorganiza para esse momento e lida com isso, ou ele paralisa. As duas grandes formas de manejo do adolescente, ou as duas saídas que nós estamos verificando, né, com os adolescentes são essas. Ou ele está, a partir de um determinado sofrimento, a partir dessa condição, se reestruturando, e isso não é sem conflito, não é sem sofrimento, sempre vai ter, né, esse sofrimento, esse conflito, mas ele faz disso uma experiência de aprendizado. O que ele faz disso? Ele faz desse sofrimento algo que vai conectar ele a outras formas de criar uma outra interação, criar uma nova forma de olhar, criar uma nova forma de poder expressar a sua inteligibilidade, né, a sua cognição. Se ele não fizer isso, se ele não achar dispositivos para fazer isso, e depois a gente pode falar um pouco sobre como traçar esses caminhos para conseguir, né, se ele não fizer isso, o que vai acontecer com ele? Ele vai paralisar. E ele paralisa em que sentido? Seu corpo físico, né, que aí eu vou deixar depois para o especialista falar, né, vai responder sobre isso, e não só o seu corpo físico. A sua estrutura mental, ela vai sofrer os efeitos. Hoje nós estamos escutando muitos jovens falarem de estafa, né, falarem de sobrecarga no campo dos olhos, né, tensões de dores de cabeça, dores lombares, dores na cervical. Quer dizer, será que esse discurso era um discurso que nós escutávamos de adolescentes? Nós escutávamos de adultos. Então, os jovens estão expressando respostas que mostram como está o nível de adaptação deles nesse processo. E esses são sinais que nós, enquanto adultos, educadores, tanto na escola, quanto na família, quanto nos profissionais, né, de interface com a adolescência, precisam se atentar. Ou seja, olhar para quando esse sinal ele está comprometendo
o que o Alcindo falou sobre o próprio título, né? A questão da positividade, ou seja, a proatividade desse jovem. Que ele se queixe, que ele se irrite, que isso o frustre, que isso o incomode, é totalmente normal. Agora, o que ele está fazendo com tudo isso que ele está sentindo? Né? Eu acho que esse é um ponto de partida, assim, para a gente começar a pensar, Alcindo. Creio que para iniciar tá bom, né? E aí eu vou passar adiante para a gente poder ampliar um pouco essa fala. Quem sabe o doutor Alexander pode aproveitar, já que a Juliane falou das dores do corpo, quem sabe tu pode dar uma esticada nessa prosa. Fui citado. Não, assim, ó, eu acho, no meu entender, eu acho que nós temos que pensar assim, o adolescente, né, os jovens hoje em dia até, digamos, eles já utilizavam mais essas ferramentas com bem mais qualidade e propriedade do que nós mais velhos. Então usavam muito o WhatsApp, muito essa comunicação, essa interação remota, né, via internet. Eles tinham uma vivência bem, vejo pelas minhas filhas, eles têm bem mais do que nós, né? Então, eu acho que com essa questão da pandemia, com essa questão deles ficarem mais em casa, eu acho que se acentuou mais esses problemas que já estavam acontecendo. Se não me falha a memória, até o professor Alcindo, acho que teve até um programa do Rumo das Coisas que falou um pouco sobre isso também, desse estresse, da questão dessa sobrecarga da informática e coisas assim. E eu acho que isso está o que eles já viviam, assim, aquele momento que o jovem podia, nós também, sair mais de casa, tomar um ar fresco, conversar pessoalmente com as pessoas, isso foi totalmente anulado. Então, com isso, acho que começou a haver uma sobrecarga sobre isso e esses problemas começaram a acontecer de fato. Então, problema de cansaço de visão, muito esforço, muito tempo ficando olhando para uma tela numa luz direta contra os olhos, né, ao contrário de uma leitura de papel, que é uma luz refletida, né, a questão das tensões, posições do corpo, ali já pode depois falar um pouco sobre isso, a questão cervical, de digitar também. Eu acho que tudo isso gerou esse estresse físico, né, essas má posturas, e também o estresse mental que se dá pela não convivência com outras pessoas, e também a própria ansiedade do que nós estamos vendo na TV, as mortes, a mortalidade, é uma doença nova de fácil contaminação, desculpa, de fácil contaminação, que se dá pelo ar, por objetos contaminados. Então, uma maneira de tu te comportar socialmente, tu não pode dar um aperto de mão, tu não pode dar um beijo numa pessoa, não pode se movimentar, não pode se aproximar de alguém a distância de 2 metros. Então, para o jovem é muito complicado. Para nós todos, às vezes sinto vontade de abraçar alguém, de apertar alguém. Outro dia, uma amiga minha teve um óbito na família, e eu disse, eu queria tanto te dar um abraço. Não foi por causa do Covid, mas morreu uma pessoa. Eu disse, eu queria te dar um abraço, agora eu de frente para ela e não podia fazer isso. Então, essa ausência do toque, é algo que também vai nos estressando. E também essas notícias, que morre uma pessoa aqui, uma pessoa conhecida, ou uma pessoa conhecida nossa interna, fica doente, sai da UTI. Tudo isso está gerando um grau de ansiedade muito grande que as crianças, né, nós também nunca vivemos uma situação como essa, a este ponto, a este nível, né? Como eu falei antes, eu já passei por epidemias, doenças novas que surgiram, né? A epidemia da dengue, da H1N1, né? Eu presenciei a epidemia da AIDS em 1980, eu tinha 14 anos, então era uma doença nova que não sabia como se transmitia. Então, tudo isso também naquela época gerou bastante estresse. Eu acho que eles estão vivendo isso hoje. E eu acho que aí agora a gente pode pensar como que eles poderiam superar isso, né? Acho que seria isso para começar. Que legal, que legal. Eu estava me lembrando aqui, assim, e a gente observa, nós como seres humanos no dia a dia, quando estamos em grupo,
o contato, ele é uma linguagem também. É interessante isso aí. Às vezes a gente um tapinha nas costas, um abraço, um beijo, pegar na mão. Tudo isso são linguagens de aproximação, linguagens de bem-querença, linguagens assim, que hoje estamos privados. No caso que você colocou bem antes, né? Meu Deus, numa hora assim dramática, né? Como faz bem um abraço? Claro. A linguagem do conforto. Nós somos seres que somos comunicação por todos os lados, né? Sim. Seres de comunicação. Né? O ser humano ele tem muito as mãos, que é muito importante na nossa espécie. As nossas mãos, elas servem tanto como nos ajudou a nossa espécie na evolução ao construir coisas, mas nós nos comunicamos muito pelo toque manual. Carícia, carinho, abraço, pegar, tocar. E agora isso que é a nossa maior característica está proibida. É verdade. Mas vamos recuperar isso loguinho. Lígia, esse corpo que está sofrendo tem uma mente que também está lá meia sofridinha, meia caidona, assim. Precisamos botar energia nesse corpo aí, né? Esse corpo tem uma mente e tem a questão sensorial também, que é muito importante levar em consideração, né? Além da questão da comunicação, que nós somos, né, extremamente comunicativos e necessitamos do convívio e da comunicação, nós também necessitamos e somos seres de convivência organizacional, assim, é preciso que a gente possa experienciar as sensações sensoriais, né, que é através desse olhar que tu estava falando antes, né, Alcindo, olhar no outro, perceber o que o outro está nos dizendo sem palavras, poder experienciar a sensação do toque, do abraço, que é esse conforto nos momentos difíceis, ou um aperto de mão, ou uma mão que está produzindo e que está sendo importante para botar em prática tudo aquilo que se pensa, né? Então, esse corpo, ele passa do sensorial, da comunicação, para o sensorial, para as emoções, e tudo isso a gente precisa entender também através do conceito da ocupação, que eu gostaria de falar um pouquinho agora, assim, nesse momento, né, de pandemia, como entender a ocupação humana. Então, na questão da terapia ocupacional, nós nos baseamos no princípio de que o ser humano é constituído de uma natureza ocupacional. As pessoas, elas se envolvem em ocupações para sua adaptação e sobrevivência, para o aprendizado e a automanutenção, o lazer, a autorrealização, a plenitude. A ocupação, ela permite a satisfação das necessidades intrínsecas e ela promove também um estado de espírito positivo, né, conforme a gente vai podendo realizá-las. A reflexão também sobre a nossa existência e a compreensão de que lugar ocupamos neste mundo. A ocupação é o mecanismo pelo qual o indivíduo demonstra as suas habilidades na sociedade. E é através das atividades que as pessoas podem demonstrar o que elas são ou o que elas esperam ser. E, geralmente, esse fazer resulta em autodesenvolvimento e crescimento. A ocupação que transcende a mera atividade instintiva é a força pela qual a humanidade desenvolveu o mundo. Assim, o indivíduo e a sociedade se constroem com as suas próprias ações propositivas. Né? No momento em que eu me proponho e eu proponho à sociedade, a construção acontece. O processo de estar ocupado contribui para a saúde e o bem-estar do organismo e é absolutamente natural ao ser humano. Além disso, a ocupação é fundamental para a manutenção da saúde da pessoa e o restabelecimento da saúde de um ser humano doente. Quando a pessoa se envolve em um fazer relevante, significativo e com propósito, a mudança é possível. E ela é possível e acontece principalmente quando a gente consegue unir a nossa proposição, o nosso propósito com o propósito do social, do coletivo, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? O meu propósito
saúde é exatamente o propósito do outro que está aqui do lado, que está na minha frente, que está convivendo nesse momento da pandemia junto. Então, esse propósito conjunto é que vai nos dar a possibilidade da mudança de comportamento necessária para superar esse momento. A palavra ocupação, ela significa tomar posse, dedicar o meu tempo a algo. Significa que eu tenho um modo de vida. E a ocupação humana, ela distingue-se em forma, função e significado. Então, vamos ver essa forma. A forma ocupacional surge da interação da ocupação com o ambiente. Ou seja, quando ideias que habitam na mente das pessoas adquirem um tempo, um espaço físico e social, refere-se a aspectos que são observáveis. Então, nós temos a forma como a ocupação se dá. A função ocupacional identifica como determinadas ocupações podem promover a saúde e o bem-estar, outras podem comprometê-las. As funções são promover a necessidade de sustentação imediata do corpo, o autocuidado, a proteção, a segurança, desenvolver habilidades, estruturas sociais e tecnológicas voltadas para interagir sobre o meio ambiente, tornando o organismo capaz de se manter e de prosperar. O homem, ao usar suas mãos, como estava falando, né, o doutor Alex, recebeu influência de sua mente e da vontade. E assim ele pode influenciar o estado de sua própria saúde. Esse é o pensamento da nossa terapeuta ocupacional, a Hayley, que fala do poder das mãos. O significado da ocupação, ele é absolutamente individual e se constrói a partir das experiências sensoriais, afetivas, experiências motoras, cognitivas, sociais e espirituais. Fato que o torna único para cada ser humano e envolve interpretação e valor pessoal que o indivíduo dá para as suas ocupações, como uma construção pessoal e uma experiência não repetitiva. As ocupações são o meio mais importante, são o mais importante veículo através dos quais os valores culturais são aceitos. São meio pelo qual elas podem expressar emoções, sentimentos, desejos, ideias, enfim, exteriorizar a sua subjetividade. A característica especial da ocupação humana é que esta é auto-iniciada, intencional e possui um propósito. Ela é experiencial e reconhecida socialmente. É essencial para a qualidade de vida e possui um potencial de influenciar e modificar a saúde pessoal e coletiva. Pensando nisso, né? Pensando no momento atual, em que estamos sendo desafiados pela pandemia do Covid-19, cabe a cada um de nós ressignificar as suas ações e promover a solidariedade em prol da saúde individual e coletiva. E também eu gostaria de que nós nos lembrássemos de que o nosso dia a dia deve ter a marca de cada um, para que a sua realização seja efetiva. Legal, né? Achei bem interessante a palavra introdutória da Lígia, quando ela define para nós o que é ocupação, né? Às vezes a gente não pensa nessas coisas, passa batido, né? E quando a gente puxa o significado dos conceitos, o significado das palavras, parece que a gente dá uma arejada, uma reavivada. Poxa, mas ocupar-se é tomar posse. Que coisa impressionante. E nos dá, assim, a dimensão de quão grande nós somos. Né? De quão grande as nossas ações podem ser quando elas vêm acompanhadas do nosso pensar, do nosso intercâmbio que está acontecendo e do nosso desejo. Né? A nossa ação, vinculada ao nosso desejo, ela é muito potente. Então, ela não pode ser uma ação simplesmente de instinto ou de ímpeto, né? Ela realmente ela promove mudança quando ela é
pensada e quando ela vem com um propósito. De certa forma, ocupar-se, em primeiro lugar, é tomar posse de si, através daquilo que faz. É que nem aquele pensamento que diz assim, enquanto, isso é um pensamento de Karl Marx, né? Enquanto eu faço as coisas também me constituem, né? Assim, uma tradução bem livre, né? Então, ocupar-se é sempre algo proativo. Eu preciso me ocupar para mim dar conta de mim próprio, me constituir, né? E porque fora disso, imagina alguém que não se ocupa com nada, vira o quê? A pessoa que não se ocupa, ela adoece, porque é da natureza humana a ocupação, faz parte da nossa constituição, né? Nós somos constituídos de um formato ocupacional, por isso que o não fazer adoece. O não pensar também, né, colegas psicólogos, o não pensar também adoece porque nos estagna. E está aí a natureza para comprovar, né? Uma água parada, uma água estagnada, é uma água sem vida, né? Esse movimento da natureza, o movimento que está em nós, é o que gera vida. Então, é extremamente necessário, né, que nesse momento, como a Juliane estava colocando, onde o corpo está sendo limitado, o movimento não pode ser limitado, né? Mesmo que eu esteja restrita a determinados padrões que antes eram diários, esses padrões eles devem continuar existindo no meu dia a dia, ressignificados, refeitos, propostos de uma outra maneira, que eu não perca isso, que eu não deixe de fazer o que o meu corpo precisa, que é do movimento, que é da interação, que é das experiências sensoriais. E aí a responsabilidade aumenta, né, no sentido que eu não tenho mais como, por exemplo, nos jovens, fazer a aula de educação física, a academia, a responsabilidade ficou comigo, na minha casa, no meu espaço, eu tenho que dar conta disso, né? Que legal, obrigado por essa primeira intervenção aí, bem legal, acho que vai render bastante debate depois sobre isso aí. Vamos também alertando nossos seguidores, quem está nos acompanhando aqui, pode deixar os comentáriozinhos aqui embaixo que a gente vai passando para os nossos convidados, né? Aqui entrou um comentário de 1 quilômetro aqui, viu? Eu vou tentar resumir depois. Professora Maria da Graça, olha só quantas ideias interessantes apareceram. Vou tentar pontuar duas, quem sabe eu faço a bola quicar para o teu lado aí, né? Primeiro, a nossa vida no cotidiano, né? Vamos falar da vida normal, tá? Na escola principalmente, ela é toda organizadinha. Tem um tempo para isso, um tempo para aquilo. Eu brinquei com a Lígia no começo, se em aulas online a gente tem direito a recreio, a professora Juliana, na aula de psicologia jurídica, ela nos dava o recreio. E a gente ficava contente com isso, tomar uma aguinha, fazer um lanchinho. Tinha gente que nem tinha jantado ainda, né? Mas é interessante, a nossa vida é toda pautada por tempos, né, por ocupações, ficou, acho que, bem pautado, né? Mas eu acho que tem uma coisa, esse período todo vamos dizer assim, de distanciamento social e com tanta aula, os nossos jovens, eu acho que eles não conseguiram tomar posse de si, que é um momento que eles precisavam demais tomar posse de si. Eles foram possuídos pela sobrecarga de aulas. Essa reflexão nós já fizemos na nossa escola, né? Que me parece que o estudo ficou bem mais arrochado, inclusive em quantidade, né? Nesse período de pandemia, e os alunos, de modo geral, eles reclamam. E eu acho que nós temos que admitir, eles têm direito de reclamar mesmo, né? Porque eles não estão tendo tempo para apropriar-se de si, eles foram apropriados por esse excesso de carga, e muitos ainda
em virtude de que eles estão em casa, têm que dar conta de irmãozinho, faxina em casa, e outros afazeres domésticos, enquanto a mãe vai à luta, o pai também, né? Então, professora Maria da Graça, é fatal, né? Ó, ansiedade lá em cima, e como diz o doutor Alexander, o corpo começa a reclamar e dar sinais de que alguma coisa nós temos que dar uma maneirada, né? Qual é a leitura que você está fazendo disso? Porque a gente nota um crescimento grande na angústia, na ansiedade dos nossos jovens, né? Falei demais, né? A pergunta ficou comprida. Não, são contribuições bem pertinentes essas tuas. Eu vou começar fazendo um gancho na tua fala e dizendo assim... Professora Maria da Graça, eu vou te interromper um pouquinho. Tu consegue te aproximar um pouco mais do microfone? Aí vai ficar bem legal. Isso vale para todos. O Alex também ele se afastou e ficou... A Lígia também, tá? Então, isso a gente não combinou, né? Tá, pode ir. Eu vou começar trazendo um pouquinho da tua fala, né, e dizendo disso, quanto nós, enquanto seres humanos, precisamos, sim, desses recreios que tu refere. Nós precisamos desses intervalos, dessas pausas na nossa vida, para que a gente possa respirar, para que a gente possa refletir um pouquinho acerca do que nos toma, do que nos é caro, né? Até mesmo para poder nortear a nossa vida. E talvez essa seja uma das questões geradoras da ansiedade, porque esse modo no qual nós vivemos, de que os nossos dias, os nossos momentos são muito preenchidos, né? Nós ingressamos nessa era de boa por demais, né? Tem um lado muito positivo aí, de riqueza de informações, mas ao mesmo tempo nós precisamos desses momentos de intervalo, né? De recreio para estarmos junto a nós, na nossa intimidade, nas nossas reflexões, né? Mas trazendo a questão da ansiedade, e acho que ela é muito pertinente nesse momento, eu vou dizer assim, ó, que cabe mencionar inicialmente que ser ou não ser ansioso, ter ou não ter uma ansiedade, não é uma questão de escolha, né? E é mesmo uma questão constituinte. E a gente querer, de certa forma, maquiar, esconder essa ansiedade, seria mais ou menos como querer esconder a nossa própria sombra, né? Porque ela diz de nós mesmos. E então vem o Freud aí para falar que quando a nossa boca cala, os nossos dedos, né, falam as pontas dos nossos dedos. Eu acho que é algo assim muito, muito pertinente para esse momento. Por quê? Porque nesse associar que o Dr. Alex, né, a Lígia também trazia um pouquinho disso, a Juliane, o nosso corpo fala, né? O nosso corpo, a nossa psicossomática fala o tempo inteiro dessa ansiedade. E essa fala, ela é endereçada ao outro, né? E ela precisa ser ouvida, precisa dar esse lugar para isso, um lugar de importância, até mesmo para um acalanto, para uma supressão de sintomas, né? Acho que é um pouco por aí. Acho que é importante também pontuar que a ansiedade, a gente pode pensar nela de duas maneiras. A primeira, como eu vinha falando, então, que é algo constituinte, né? Que faz parte do ser humano e que é de extrema importância para a nossa vida, inclusive para a nossa sobrevivência. A ansiedade, ela é muito esperada mediante qualquer situação que venha provocar um conflito interior, né? Daria para citar, até trazendo os recortes da vida dos alunos, já que essa fala é bastante direcionada a eles. Tantas vezes, no ambiente escolar, uma pessoa fica ansiosa ao apresentar um trabalho aos colegas, ao falar em público. Eu ouço relatos, inclusive, de uma ansiedade em relação a participar
das aulas online, né? Então, cada um sabe das suas medidas em relação à ansiedade. Daria para a gente pensar, assim, que, por outro lado, tem pessoas que têm uma ansiedade que é transbordante, que extrapola, né? Que nós poderíamos nominar, então, como uma patologia, que se torna tão intensa a ponto de comprometer o desempenho da pessoa e que muitas vezes paralisa, a pessoa não consegue ter uma tomada de atitude, né? Talvez eu possa trazer aqui um exemplo para isso, de que uma pessoa que vai viajar, ela vai pegar um voo, ela pode ter uma ansiedade em relação a esse momento, né? Ela pode ficar um tanto inquieta, contudo, se essa ansiedade for tão paralisante a ponto de que ela entra nesse voo e desmaia, poxa vida, nós já temos ali um transtorno de ansiedade. Então, são graduantes, né, que diferem um pouco disso do que é esperado, do que é o normal para a nossa vida e disso que é do transtorno. Professora Maria da Graça, eu acho que é bem interessante essa distinção que você está fazendo. Deixa eu só fazer um parênteses. Tinha um problemazinho no áudio, mas agora eu acho que ficou bom, né? Mas aí já não é mais problema nosso, já é mais de internet mesmo. Tem dias que a coisa complica, né? Mas tá legal. Ficou bem legal agora. Viu? Como é que a gente pode, hein, professora Maria da Graça, em primeiro lugar, a gente consegue, por si próprio, distinguir o que, de fato, é ansiedade do ponto de vista normal e quando ela começa a se tornar patológica. Isso já começa a ficar problemática. A gente vai ter que buscar de ajuda. É interessante as pessoas que estão à volta da gente. Quais são os sinais disso? Sinais do corpo, sinais do espírito, que indicam, olha, tchê, tu tá precisando de uma ajudazinha. Uhum. Tá. Porque, às vezes, eu acho que é difícil, né, a gente, por conta própria, se dar conta, porque a vida vira uma bola de neve e a gente precisa também que o ambiente, nesse caso, é a família, né, em primeiro lugar, porque a família está mais unida, né, tem que se dar conta, alguém está irritadinho demais, vamos conversar, né? Uhum. Nós, né, nós temos inclusive, né, um manual, né, que é o DSM-5, né, que é um manual que só um pouquinho, mostra de novo aí que eu vou colocar em close aqui. Sim. Mostra bem assim, ó. Assim, sim. Uhum. Nós temos um manual, né, que é o DSM-5, que ele é atualizado, né, ele é revisado, que é esse manual de diagnóstico estatístico que fala dos transtornos mentais, tá? E ele é uma espécie, assim, de uma bíblia para nós, profissionais da saúde, para poder diferenciar o que diz de sintomas normais, digamos assim, e o que diz de uma TAG, né? Uma TAG que é um transtorno de ansiedade generalizada, tá? Mas eu penso que para a gente poder falar sobre a questão da ansiedade, é preciso primeiro trazer um pouquinho Freud, né, para fazer algumas distinções. E o Freud, no seu texto Inibições, Sintomas e Ansiedade, lá de 1926, ele descreve as principais respostas da natureza humana frente ao perigo. Tá? Ele traz o quê? Ele traz o medo, ele traz a angústia, ele traz o terror como sendo sintomas muito, muito recorrentes, né, nesse aspecto da ansiedade. Bom, o medo a gente sabe que é algo muito comum a todos nós, ele surge para nos proteger do perigo, e, em geral, ele está ligado a uma experiência que a gente consegue nomear, ou seja, tem um objeto ali, a gente consegue dizer, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de cavalo, enfim, cada um sabe do seu medo e consegue nominá-lo, né? Num outro padrão, nós temos a fobia.
E a fobia diz de um medo irracional, né? É um medo intenso, mediante uma situação que não apresenta perigo à vida da pessoa, mas que imaginariamente para ela é um grande risco. Como, por exemplo, eu poderia dizer medo de um cachorrinho, né? Um cachorro muito pequeno, um poodle, por exemplo, tá? É um medo irracional, né? Não é uma fera que está ali adiante dessa pessoa. E nesse sentido, a ansiedade, ela é um novo graduante. Por que ela é um novo graduante? Porque é como se o objeto, esse objeto que provoca todo esse medo, ele começasse a esfumaçar, digamos assim. E daqui a pouco eu já não tenho mais objeto, né? Mas eu tenho um grande sentimento de que algo de ruim possa acontecer, né? Isso me produz uma forte inquietação, tá? E provoca uma série de sintomas. E então tu me perguntava quais são esses sintomas para a gente começar a identificá-los, né? Bom, são tantos, são vastos, são inúmeros. A questão da subjetividade do sujeito que vai dizer, mas sudorese, uma certa arritmia, as oscilações no sono, né? Tem pessoas que, quando se sentem ansiosas, já não conseguem dormir com uma certa tranquilidade, ou tem um sono... A irritabilidade também. A irritabilidade. Sim, sim. É um dos itens, né? Poderia dizer até mesmo uma certa agressividade, né? E, assim, a ansiedade, ela também pode se manifestar através de atitudes que não são tão percebidas, como, por exemplo, né, as obsessivas, atitudes obsessivas em que a pessoa coloca ali um ritual, uma ocupação que toma conta dela, né, e enquanto ela exerce essa atividade, tem toda uma função psíquica no sentido de que, enquanto ela exerce essa atividade, ela não pensa, né, na angústia, ela não fala na angústia, né? Então, é como se fosse um mecanismo de defesa. E uma segunda questão, também importante, que seriam as manifestações somáticas, né? Uma ansiedade também pode estar ali. As dores de garganta, as próprias questões de pele, né? Dores, enfim, generalizadas, que seriam destinos para nossa angústia. Que legal, eu acho que foi bem interessante essa colocação, assim, né? Tá chegando vários comentários aqui, interessantes, eu acho que agora já podemos abrir para uma rodada, assim, mais interativa, cada um colocando alguns aspectos que acha pertinente, né? Um grande abraço ao Odair Bernard, né? Junto com tantos outros que estão aqui conosco. O Odair esteve numa live conosco ontem à noite também, foi muito show de bola, né? Abraço para ti, Oda, nosso presidente do CPM aqui da escola, né? Está dizendo que está muito interessante essa live e que o assunto é pertinente, né? E dá parabéns para vocês, né? Vocês merecem. Ok? Bom, a professora, todos já colocaram alguns aspectos. Eu vou deixar a palavra assim bem livre para todos vocês fazerem, pontuar as suas colocações, né? Tá? Pode ser? Não sei se o doutor Alexander quer começar e vamos pela volta no nosso vídeo aí, a Alexandra, a Juliana, e vamos... Pode ser? Não sei se a Lígia não quer falar antes, que ela tinha aberto antes o microfone. Tinha aberto? Desculpe, eu não tinha percebido. Desculpe, Lígia. Depois eu falo, então. Falar, sim. Pode falar. Eu queria só conversar um pouquinho sobre a questão da ansiedade nas crianças. Tenta se aproximar um pouquinho mais do microfone, Lígia, aí dá menos eco de fundo. Ótimo, ó. Eu queria falar um pouquinho da ansiedade, das reações ansiosas das crianças, que a gente tem encontrado bastante, né? Não só nesse momento, mas que se convive, né? As crianças muitas vezes apresentam essa agitação, essa falta de concentração, e que às vezes é confundida com a questão de outras patologias ou de diagnóstico
mas que se manifesta dessa forma no corpo da criança. E como tu estava dizendo, Alcindo, o quanto é importante que a gente fique atento à mudança de comportamento, a como essa criança está se movimentando no dia a dia, para perceber o sofrimento delas também. Porque enquanto a gente está nesse momento conversando um pouco de uma forma generalizada, as crianças também têm essa possibilidade, né, de estarem sendo movidas pela ansiedade. E cabe a nós, né, principalmente a família, a perceber as alterações do sono, da alimentação, a irritabilidade, uma sensibilidade a mais, né, que isso também tem a ver e pode estar demonstrando essa ansiedade que as crianças também estão passando nesse momento. Eu estava com o meu microfone desligado. Acho que agora segue a volta. Pode ser contigo, Alexander? Pode, sim. Eu anotei muitas coisas, né, que a professora Mariela Graça falou, a Lídia também, o Juliano também. E uma coisa que eu vi, assim, quando se fala sobre ansiedade, né, que tem as pessoas que realmente têm uma tendência à ansiedade, né, e aí o que a gente poderia diferenciar um pouco que seria a reação ao estresse. Então, as pessoas que teriam feito uma reação aguda ao estresse, em alguns casos até um estresse pós-traumático, alguma coisa assim. Né? O próprio, né, a professora citou Freud, ele mesmo já dizia, né, que as pessoas são como cristais, e quando são tensionadas, ele vai rachar, cada uma é diferente da outra, vai rachar em um determinado ponto. E a professora colocou bem as várias reações, os mecanismos de defesa que as pessoas acabam utilizando quando perante a situações como essa. E esse estresse que nós estamos vivendo frente a essa pandemia, né, no momento está sendo bem complicado, assim, porque sempre que existe, nós temos um risco real, é uma doença que, para algumas pessoas, vai ter um desfecho ruim, às vezes até letal, e para outras não. E cada pessoa, ao se deparar com essas situações, vendo pessoas adoecerem ou até na própria família, vão reagir de forma diferente. Existem, sempre quando há um risco, existem aquelas pessoas que supervalorizam o risco, e aí a professora colocou bem aquela história do olhar um poodle e sentir muito ameaçada por isso, quer dizer, supervaloriza esse risco, e outras que fazem o contrário, minimizam o risco, se expõem, né? São chamados que nós já na mídia está colocando como negacionista. Então, são pessoas que se expõem em público, pessoas que se negam a usar máscara, se negam a tomar as medidas que são colocadas pela ciência. A história do não dá nada, né? Não vai dar nada. Não seriam negacionistas, né? Dizem que não existe, né? E aí vários fatores culturais, educacionais, religiosos vão acabar influenciando nisso. E aí as pessoas vão ter várias reações a isso. E a professora colocou as obsessões, que algumas vão desenvolver, mas eu diria assim que muitas outras situações vão começar a aparecer. Conflitos em casa, o fato das pessoas ficarem mais tempo em casa, as famílias viverem mais, pode ter um lado positivo, no sentido de que vão se aproximar mais, vão conversar mais, vão dialogar mais, né? Eu, pessoalmente, já estou vendo mais filmes com as minhas filhas, com a minha esposa, já estou... estamos fazendo jardinagem juntos, estou cozinhando, quer dizer, são várias situações, coisas muito boas que acontecem, mas também os nossos conflitos aumentam não, mas vamos dizer, aqueles conflitos vão começar a aumentar, coisas que eram pequenas vão começar a serem maiores, e aí pode acabar havendo também situações de violência,
questão do aumento de consumo de bebida, aí as compulsões vão começar também, né? Não só as obsessões, mas as compulsões, com aumento de consumo de bebida alcoólica, por exemplo, alguns casos talvez drogas, compulsão alimentar, as pessoas vão começar a ficar mais tempo comendo sem se exercitar, vai acabar levando também a obesidade, questão de jogos por videogame, quer dizer, vários outros problemas que vão começar a surgir a partir daí, né? E tudo se dá, voltando um pouco, também tinha anotado, também sobre a questão do trabalho, que ali já tinha colocado muito a questão da ocupação, né? Uma coisa interessante que a forma de nós trabalharmos vai ser diferente hoje em dia. Hoje nós temos muito aquela questão do, como eu trabalho também, saúde trabalhador, né, no INSS, a gente vê muito ainda uma formatação do trabalho, né, Lígia, de chão de fábrica. A pessoa tem que ir trabalhar, tem que bater o ponto, tem que ficar sendo remunerada por horas de estando no local de trabalho. E agora mudou. Então, hoje nós estamos trabalhando muito mais por produtividade, muito mais por tarefas que são nos dadas, não só as crianças, mas os adultos, os trabalhadores, e aí quem consegue fazer, né, consegue fazer em casa, consegue produzir. Tem algumas atividades que eu faço que eu consigo fazer em casa via remota. E com isso, nós perdemos também as nossas personificações frente por exemplo, eu sou, em casa, eu sou o esposo, sou os pais das minhas filhas, o dono das minhas cachorras. Pronto. Agora, e no trabalho, eu sou médico, plantonista, assim, eu sou, né, as minhas atividades. Vocês são os professores, psicólogo. Tá. Agora ficou tudo confluente. Então, eu não sei qual era o limite da minha casa e o limite do meu trabalho, porque o meu trabalho entrou dentro de casa. E aí eu acho importante que eu acho que essa talvez a ideia do professor Alcindo de nos chamar, como que os profissionais de saúde poderiam talvez ajudar nessas situações que os professores e que os alunos estão vivendo, por exemplo. Então eu acho muito importante, até a questão entraria a terapia ocupacional, de como é que organizar o tempo, porque é muito fácil, tu tem um trabalho a fazer, eu levanto um pouquinho mais tarde e aquele trabalho fica se arrastando durante o dia inteiro, vai até às vezes 11 da noite, e aí tu não descansa direito, tu não fica aquela coisa meio trabalho, meio casa, né? Às vezes é bom porque tu não tem aquele tempo de deslocamento. Nem bem isso, trabalha de pijama, né? E tu deixa de ser aquele ser, né, que tu tivesse, eu me visto de médico, me visto de professor, estou trabalhando de pijama, não sei mais o que é a minha cama, o que é minha casa, o que é o meu trabalho, porque tudo virou uma coisa só. Então, eu acho essa despersonificação das pessoas também, eu acho que está influenciando bastante, e também é um caso que gera bastante estresse. Então, eu acho que também, a terapia ocupacional entraria bastante na questão da organização. Eu acho que a psicologia também ajudaria bastante na questão de como lidar com esses sentimentos, esses conflitos que eu falei agora há pouco, né? Não sei, agora eu chuto a bola adiante. Eu vou colaborar, então. Juliana, eu tenho uma questão que eu quero levantar para ti, aí já embola a tua intervenção, né? E que acho que é bem interessante. Todos nós, queira ou não queira, nós temos uma privacidade, né? Entende? A gente pertence a uma família, mas hoje em dia, quantas horas por dia a gente fica com a família? No ritmo de trabalho que você tinha, estamos falando de uma vida normal. A gente gasta uma média de 10 horas. Nós, professores que trabalhamos à noite também, chegamos a ficar fora 12, 14 horas, quase, fora de casa, né? Então, agora com esse isolamento social, as pessoas estão mais juntas dentro de casa, parece-me que os interesses privados, eles começam a tensionar com os interesses coletivos, né? Entende? Como lidar com isso? Outra coisa, eu acho que o Alexandre levantou bem, depois a palavra está aberta para todos, né? A questão dos espaços em casa, né? Como é que eu vou dizer assim? Tu tem 3 filhos, os 3 têm que estudar. Então,
A gente olhando pelas telas, às vezes, a gente nota quais são os lugares em que a maioria está. Ou está no quarto ou está na mesa da cozinha. Né? E às vezes são 3 irmãos, o mais velho tem que dar conta dos demais. Quer dizer, esses espaços, eles... Gente, deu uma balbúrdia aí, né? Então, vamos continuar, pontuar. Esse conflito entre interesse privado, eu quero estar no meu cantinho, eu quero ver o meu filme, eu quero ver isso, eu quero jogar, coisa assim. A necessidade de acertar os eixos do convívio. Eu vejo pais que têm filhos pequenos, eu já vi até em vídeo isso, eles estão até inventando hortinha em potinho de margarina, né? E para ter o que fazer, no sentido de ver aquele pote, aquela alface crescer, né? Fazer a hortinha lá fora, um negocinho para dar quirera aos passarinhos, um monte de coisa assim, né? Para tentar dar a volta nesse tempo e ter algumas coisas coletivas que possam também corresponder a interesses privados. Bom, tem uma série de questões ali que eu acho que dá para fazer uma boa abordagem. Tem vários comentários aqui, eu vou colocando eles e se quiserem responder, beleza. Vocês já se deram conta? Nós estamos a 1 hora aqui de bate-papo. E até era só 1 hora, né? Vamos mais um pouco. Tá? Então, eu vou aproveitar, depois eu acho que a Lígia pode falar, né, dessa questão da terapia ocupacional, né, pela fala do Alex, assim, a gente dá essa continuidade. Eu acho, assim, que essa vivência, né, do hoje, dessa questão do distanciamento social e de estarmos privados, né, desse convívio social, nós não estamos privados de liberdade, nós estamos privados do convívio social, né, essa dimensão, acho que esse é um cuidado que tem que ter. Ele não está, ele está, de certa forma... Dá para fazer uma distinçãozinha entre convívio social e convívio familiar? É possível fazer uma distinçãozinha? Sim, na verdade, em linhas mais amplas, sim, por quê? Porque o convívio familiar, ele é um convívio da nossa instância socializadora, claro, primária, né, e necessário constitutivo. E essa convivência, ela precisa ser mantida, até uma das recomendações para a saúde mental é que a gente não rompa com isso, né, que a gente crie canais para manter essa convivência, mesmo que de maneira online. É uma recomendação. A convivência social que eu me refiro é justamente a nossa instância de contato, de interação com amigos, colegas, né, pares de outras organizações, de outras instituições que nós convivemos. Hoje, essa questão, ela é uma questão restritiva da nossa vida. Por isso que toca tanto os jovens, né, e toca tanto a nós, porque nós temos que, como profissionais, como pais, como colegas de trabalho, reinventar a nossa forma de interação com o outro. E é isso que eu gosto de frisar sempre, ó, nós não podemos perder isso. Nós temos que reinventar formas de continuar interagindo, de continuar mantendo essa interação com o outro, em dimensões possíveis. O que eu estava tentando explicar nesse sentido é que justamente esse processo todo, ele acabou escancarando e dando uns tapinhas na cara na gente, no sentido de mostrar as nossas fragilidades em relação à nossa posição enquanto trabalhador, enquanto pais, enquanto colegas, enquanto sujeitos nas várias instâncias que ocupamos, porque nós fomos forçados de uma hora para outra a olhar para aspectos que antes a gente não olhava do nosso ser, do nosso fazer, né? Acho que travou lá, né? Vamos... Juliane, eu acho que travou a Juliane lá. Vamos passar para a Lígia agora, então. Quando a Juliane retornar, a gente devolve a fala para ela daí. Pode ser, Lígia? Sim, nós, num primeiro momento, nós nos... voltou. Está travando, Juliane. Mas tu conseguiu retornar, tranquilo. Tá, Lígia, vai você, e daí... Tá.
Então, puxando de volta um pouco as questões que o Dr. Alex estava trazendo em relação a essa mistura ou miscelânea dos papéis e das fronteiras que nós vivenciamos dentro de casa e desses papéis que nos competem, né? Na questão da terapia ocupacional, o que nós organizamos e ajudamos as pessoas no sentido de que elas possam compreender-se, entender-se como um ser que tem uma natureza ocupacional e que, a partir daí, essas ocupações precisam ser entendidas entendidas para si, né? O que eu faço com as minhas ocupações, que sentido elas têm na minha vida e que lugar eu ocupo, né, na minha família, na sociedade, nas relações sociais e nas relações de trabalho. E tentar viver o máximo possível dentro de uma consciência. Como a consciência, na verdade, a consciência que vai me dar o ritmo do que eu faço. Não é o que eu faço que determina o que eu sou, mas eu escolhendo o que fazer que determina quem eu sou. Então, dentro de casa, né? Por exemplo, um pai, né? O pai, a mãe. Primeiro, essa mãe ou esse pai tem que se dar conta de que papel é esse que tem que ser exercido como mãe ou como pai. E aí, ocupar esse lugar de mãe, ocupar esse lugar de pai e fazer as atividades próprias desse papel. E depois ir acrescentando os demais papéis que eu tenho no meu dia a dia, né? O papel de cuidados da casa, cuidados com a natureza, cuidados com o filho, o trabalho em si, né? E restringir espaços para isso, horários para isso, e entender o que isso está significando nesse momento na minha vida. E ressignificar é a palavra do momento, né? Ressignificar o que é trabalho, ressignificar o que é lazer, e como esse lazer, nesse momento, é tão importante que me faz ter saúde para continuar trabalhando e exercendo todos os papéis que me são compatíveis e que eu escolhi exercer. Então, é todo o momento que eu preciso me reorganizar para que, como mãe ou como pai, eu também ajude os filhos, né, os nossos filhos, ou os adolescentes ou as crianças, para que elas também percebam que, através do meu exemplo de organização, elas também consigam se organizar dentro de casa, né, nos diversos papéis que elas exercem. Eu acho que é importante também, né, Lígia, dizer disso, de que essa imprevisibilidade de acontecimentos, né, essa mistura toda, inclusive de papéis, isso tudo vai produzindo uma inquietude muito grande, né, dentro do sujeito. E que cada pessoa vai responder a isso mediante a sua singularidade, mediante a sua constituição psicológica, né? E então, antes, escutando o Dr. Alex, falando assim nas diversas maneiras de cada um se posicionar frente a isso, eu também fiquei pensando nos casos de adoecimento mental, em que o perverso, né, o doente mental, ele sente, inclusive, um grande prazer, um gozo em perceber que, poxa, uma grande dimensão de pessoas está sofrendo agora, né? Então é isso, cada um vai dizendo, vai se posicionando nesse mundo, nesse novo mundo de Covid-19, né, que por enquanto está aí, com a sua estrutura, né, com a sua constituição psicológica. É ela que diz, né, é ela que nos move. Achei importante. A Juliane conseguiu retornar, né? Não sei o que houve aqui, mas enfim, desculpa. Travou, simplesmente travou. Acho pois que é. Mesmo. Né? Desculpa, mas... Conclui o teu raciocínio, né? E depois vamos para uma rodada final, pode ser? Sim. Não, na verdade, eu estava pontuando essa questão que eu percebi que a Lígia
né, a Maria continuou, que é justamente a gente pensar que isso serviu para a gente perceber e reconhecer algumas questões que nós temos que lidar, né, e como um todo, também reconhecer as nossas limitações nesse processo. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que aprender a dizer não também. A gente aprender qual é o nosso limite, aprender sobre nós, sobre o nosso limite, e ajudar o outro a entender que esse limite ele é real. E que se ele for ultrapassado, isso pode gerar problemas para mim, problemas para quem me acompanha, enfim, para o meu entorno. Por isso que os pais, né, eles precisam cuidar de si, cuidar do seu ambiente familiar na medida do possível, cuidar para não levar essas tensões, essas preocupações numa dimensão quase que paralisante, né, para o seu contexto familiar, porque isso vai refletir na criança, vai refletir no jovem e na própria estruturação da dimensão que você dá para o trabalho e para a tua vida íntima, né? Eu penso que a gente precisou um tempo inicial ali, porque a gente fez de um caos um processo de ruptura para agora uma certa estagnação, né? A gente vivenciou vários períodos desse processo. E as crianças e os jovens, elas refletiram esse período. O que nós precisamos hoje? Ampliar as nossas redes de colaboração. Eu vejo que a escola, por exemplo, as escolas são pontes importantíssimas para a saúde mental das crianças, dos jovens e para o apoio das famílias. Mantendo um diálogo aberto, procurando esses jovens para ajudá-los a criar caminhos, né, possibilidades de evasão dessa ansiedade. E aí eu vejo assim que o primeiro passo é realmente ajudar esses adolescentes, essas famílias a planejarem a sua rotina. Porque esse planejamento, muitas vezes, ele pode ser claro para quem olha de fora, mas não para aquela família dentro daquele contexto e aquela condição, né? Juliane, então, oi. Eu vou já colocar nessa tua fala uma intervenção da professora Sandra Thomas, né? Vou colocar aqui um comentário bem longo, mas vamos tentar resumir ele assim, que esse período, bem aquilo que você está colocando, né? Parece que tudo fugiu ao planejamento, né? Uhum. Alunos que entram em contato com professores a qualquer hora, por mais que as escolas estão dizendo, olha, pessoal, chegou sexta-feira, 6 horas da tarde, encerrou o expediente. E assim por diante. Mas o aluno está ansioso, ele quer resposta, porque, de repente, é nesse horário que ele vai fazer um trabalho e pintou uma dúvida, coisa assim. A mesma coisa também, principalmente a professora, a mulher, ela está em casa, então ela é mãe, que tem que dar atenção para os filhos, que às vezes tem aula online no mesmo horário que a mãe, como professora, também está dando aula, né? Então, ela diz assim, ó, de certa forma, a família ficou em segundo plano, embora ela estando dentro de casa. Porque, sim, queira ou não queira, quem é professor hoje sabe que a nossa carga de trabalho, eu não sei se foi facilitada pela tecnologia, porque nós estamos num processo de aprendizagem extraordinária, né? Uhum. Mas, veja bem, né? Nós, por outro lado, também estamos, assim, completamente tomados por atividades profissionais. Então, outro dia, num bate-papo entre nós, professores, a gente se perguntava, poxa, nós temos que começar a nos cuidarmos mutuamente, porque o estresse está pegando. O excesso de ocupação e que, às vezes, mesmo estando dentro de casa, a gente não consegue dar atenção para a família como deveria dar. E nós temos percebido também em alunos que também são mães, pais de família e que têm aula à noite, eles também estão na mesma situação. Então, eu acho que é um momento que a gente vai precisar muito, 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 muito uns dos outros. Até no sentido, usar uma palavra um pouco imprópria, de a gente se policiar. A professora Lisete colocou um comentário aqui antes, né? E um pouco longo, mas eu vou tentar resumir, colocando exatamente essa questão, né? Quem que vai ser esse olho dentro de casa, que vai, de fato, ter essa voz e que ela seja aceita por todos? Porque nós também temos um outro problema. Ninguém gosta de ouvir falar dos seus defeitos, né? Da sua irritabilidade, porque a culpa sempre é do outro, né? Hein, Juliane?
Quem sabe tu faz uma fala um pouco em torno disso também. Esse ponto, assim, é o ponto que faz com que a gente repense formas de encaminhar essas inquietações. Eu sou muito defensora do endereçamento da palavra, né? Eu acho que a gente tem que criar espaços para você trazer o desabafo, para você poder ajudar a reorganizar essa rotina que não está adequada. Eu me refiro, assim, a trabalhar com as famílias, essa questão dos horários, né, das demandas, trabalhar com os docentes, para que eles possam também externalizar sem receio, né, de um olhar diferente, de um olhar persecutório. Quer dizer, a ideia é justamente você poder endereçar aquilo que te angustia e trabalhar coletivamente essa angústia. Eu acho que o maior recurso para a nossa saúde mental é o outro. É a gente poder ter o outro como parceiro, como alguém que nos escuta sem julgar. E aí nós temos que trabalhar com isso, com escuta de crianças, escutas de jovens, escuta de professores, trabalhar com as famílias esse olhar. Eu acho que aí nós vamos poder ajustar, né, esses excessos, esses transbordamentos, de uma maneira que seja possível. Eu não estou dizendo que vai ser a melhor, porque dentro deste quadro nós temos que trabalhar com possibilidades, né? Porque tudo é incerto ainda. Então, eu vejo que o caminho é a gente fortalecer esses espaços, esses lugares, porque senão o que vai acontecer? Quando nós estivermos nos preparando para a volta ou um possível retorno presencial das nossas atividades, das aulas, do trabalho presencial, o que vai acontecer? Nós estaremos comprometidos, ou com a nossa saúde física, ou com a nossa saúde mental, ou os dois. E as famílias vão estar também desequilibradas, os seus filhos vão estar nessa condição. Então, nós temos que ter um trabalho muito voltado para isso, como uma forma de já preparar para esse retorno. E fortalecer as nossas relações de escuta e de interação. Eu penso, sendo assim, que esse é um caminho, né? Porque isso ajuda no planejamento, ajuda no manejo da ansiedade, né? Em todos os aspectos. Tá? Bom, pessoal, nós estamos a 1h21 conversando aqui. É uma pena, acho que todos nós gostamos de conversar bastante e temos muito ainda a conversar. Quem sabe vamos combinar o seguinte: vamos fazer uma rodada agora de fechamentos, pode ser? Tipo assim, 2 minutinhos para cada um poder pontuar algum aspecto importante, né, que possa, de fato, não digo deixar como mensagem, né, mas uma palavra para mais ou menos arredondar o nosso tema, não para finalizar ele, porque a vida segue. Pode ser. Eu vou deixar assim a liberdade, cada um toma a palavra como achar melhor. Beleza? Então, vou fazer aqui. Eu tinha anotado o significado da palavra, né? Uma das significações da esperança, né? Ato de esperar alguma coisa, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Então, eu acho que mesmo com tanta adversidade, com tantos desafios, com tantas privações, né? Contextos diferentes, subjetividades diferentes, a gente precisa achar um encontro com a nossa esperança. Eu achei esse título tão lindo e tão convidativo, porque justamente o que nos alimenta a persistir, o que nos encoraja a olhar para o outro, é a essência da esperança. E cada um pode encontrar a sua esperança em caminhos e espaços e condições completamente diferentes, né? Então, eu gostaria de deixar essa ideia, assim, de que a gente precisa encontrar um espaço para buscar essa esperança do quê? Esperança do dia de amanhã. Nós não precisamos planejar para daqui a um ano, né? Planejamos para amanhã. Já tá bom, eu já planejei um dia de cada vez, né? Nós podemos ter esperança em relação a um outro tempo, né? A uma nova realidade, aos ganhos de algumas vivências que compartilhamos, né? A esperança do reencontro, né? A redefinição da ideia de saudade,
de amizade. Eu acho que essa é a verdade, essa é a questão, né? O encontro com a nossa esperança. Essa é a minha mensagem. Eu publiquei a semana passada na página do meu Facebook uma pequena reflexão, isso às 5 horas da manhã, quando eu estava tomando um chimarrão aqui, né? Aí comecei a pensar, né, no meu programa de rádio, que eu tenho na Rádio Fema, O Rumo das Coisas, que tema seria interessante a gente discutir. E me veio esse tema da esperança, eu ainda vou trabalhar esse tema lá, né? E aí comecei a fazer aquilo que qualquer um pensador faz, né? Começa a jogar no papel ideias, né? E eu acho que nós temos que começar a aprender a ciscar um pouco o que é do mundo das ilusões, porque eu acho que esse isolamento social não foi só do social, ele foi uma possibilidade de a gente buscar um encontro do eu consigo mesmo, né? E esse encontro é sempre dramático, porque ele escancara quem somos nós. É o momento assim silencioso em que eu me dou conta de mim, né? E a gente tem que ter esse olhar, a autopercepção, né? Mas não no sentido para se depreciar com as próprias fragilidades, mas pelo contrário, eu preciso encontrar um motor para a minha vida, um combustível que me joga para frente. E isso, para mim, é a esperança. O mundo do consumo nos jogou no mundo das ilusões. A aparência exacerbada nos jogou no mundo de ilusões. Aqui, não adianta se tu é bonitinha, feinha, se é careca, barbudo, sei lá o que for. Isso aí não vale nada. Não vale nada se tu não tem aqui, ó, uma caixa de ressonância aqui dentro, né? E me veio muito forte esse tema. Agora, a esperança não é para ficar sentado, né? Ficar sentado. Redes sociais, né? Não se faz revolução, nem do eu, nem da sociedade com redes sociais, né? Essas são coisas que a gente tem que pensar. A esperança, ela só acontece na ação, né? Ela é a energia que projeta o ser para frente, para além, né? É lindo esse tema, né? São Paulo Apóstolo tem uma carta onde lá tem um texto que fala bonito sobre a esperança, muito lindo. E ele se referia aos gregos no período assim em que eles estavam na iminência de serem invadidos e tal, muita liderança sendo perseguida, e o São Paulo vem lá e fala da esperança para eles. Cara, isso é reconfortante e ao mesmo tempo impulsiona a vida, né? Uhum. Prosseguindo. Pois é, professor, assim, eu anotei algumas coisas aqui para minha palavra final, né? E eu acho que essa live teria muito tempo para a gente falar, mas senão vai ficar muito comprido. Mas, assim, uma coisa interessante que o senhor falou sobre a questão do consumo, quando falou agora sobre o consumo, eu vejo outra questão de estresse também, seria a questão econômica também, né? E como essa situação, não é que acabou a economia, mas como modificou os consumos das pessoas, né? E como o senhor falou, a aparência, né? Hoje não é uma questão de consumo que mexa a economia. A Karina hoje, minha esposa, falando, interessante como está dando promoção de batom, né? Coisas que não era promoção de batom, mas, claro, ninguém vai usar batom com máscara, né? Não é uma coisa que não... Então, são várias outras coisas, né? O carro, né? Tá, o carro, que adianta eu trocar de carro agora? Não vou trocar agora, né? Roupas também. Então, são muitas coisas que também acabam modificando a economia, a forma diferente da economia. Não que ela parou, mas direcionou-se para outros rumos. Então, isso é muito interessante também, que seria um tema que a gente poderia também abordar. Mas quanto à esperança, né, o que eu poderia dizer? Eu acho que começamos a falar sobre ansiedade, eu acho que eu não tenho a resposta, acho que os profissionais de saúde estão lutando para ajudar, para dar uma palavra de apoio, mas essa situação está gerando uma ansiedade para todo mundo. Eu acho que as pessoas né, estão passando
pela situação que estão vivendo, nós, como profissionais de saúde, também estamos com bastante ansiedade, no sentido que é uma doença nova. Então, na medicina, a gente fala, na ciência como um todo, a grande verdade de hoje se torna a grande mentira de amanhã. Então, são conhecimentos novos, são medicamentos novos, são vacinas que estão surgindo. Então, são tudo conhecimentos que estão surgindo no desenvolver dessa doença. E como a gente tem uma tendência a querer sempre a trabalhar com aquilo que a gente já conhece, não tendo as respostas, isso também gera bastante ansiedade. Então, acho que tem muita gente séria que está trabalhando com isso. E eu diria o seguinte, a humanidade já passou por situações como essa e algumas bem piores. Nós tivemos ao longo da humanidade, e eu acho que nessa hora, eu acho que os professores de história, inclusive, poderiam ajudar as pessoas, fazendo um resgate do que já foi essas pandemias. Como eu já falei, nós tivemos a pandemia da AIDS, tivemos epidemias da dengue, da H1N1, H2N2, H3N3, nós já tivemos, e no passado já tivemos varíola, tuberculose, sífilis, uma série de doenças que ceifaram muito mais vidas do que está ceifando hoje, inclusive, o Covid, por enquanto. E a humanidade, desde a Idade Média, já começou a fazer as medidas de controle, começaram a estudar, já começaram a ver formas da humanidade sobreviver. Então, eu acho que nós temos, enquanto humanidade, capacidade de superar isso, já passamos por situações semelhantes, eu acho que nós temos que aprender com o passado, e importante que é acreditar na ciência, eu acho que nos embasar na ciência. Então, tem pessoas muito sérias que estão se dedicando a isso, que estão publicando, trabalhando, se dedicando, e eu acho que nós temos que ter o respeito com essas pessoas. Então, essas ideias negacionistas, né, não ajudam em nada, muito pelo contrário. Isso sim pode ser o que pode nos levar à ruína. E acreditar na ciência e manter a fé, a religiosidade, que isso vai nos ajudar muito, a solidariedade, isso vai nos dar força espiritual para que nós consigamos passar isso e nos ajudando mutuamente. Eu acho que a humanidade vai conseguir passar por isso, mas a gente tem que centrar muito nessas questões, ciência e fé. Era isso, então. Obrigado. A professora Sandra está lembrando que um dos primeiros trabalhos que a área de ciências humanas encaminhou para os alunos via online, exatamente foi um estudo sobre as pandemias, né? Como é que elas aconteceram, como é que a humanidade tratou desses problemas que são graves, né? Agora, o doutor Alexander coloca uma questão que eu acho que nós, no campo da educação, precisamos trabalhar muito fortemente. Se criou, não sei se isso é coisa de brasileiro, mas acho que também está havendo esse fenômeno em outras partes do mundo. Na hora que nós mais precisamos da ciência, se cria aí uma polêmica enorme em torno de um medicamento, né? Um discurso assumido para quem não vem da ciência, né? Para quem vem da politicagem mesmo. E eu acho que nós estamos também precisando muito de vamos dizer assim, de uma faxina mental, no sentido de que rumo nós, de fato, queremos dar para a nossa vida coletivamente. Então, eu acho que essas polarizações, jogar a ciência numa espécie de ostracismo, colocar dúvidas em cima da ciência, eu não vejo um cientista que advoga para si o direito de dizer a verdade, né? O verdadeiro cientista, escutei uma cientista falando esses dias, diz assim, olha, nós sempre temos muitas dúvidas, mas nós vamos atrás de solucioná-las. E chega um momento em que, de fato, nós precisamos, de fato, comprovar muito bem aquilo que se faz, aquilo que se pesquisa. Então, quando um cientista que é cientista, de fato, quando ele abre a boca, ele tem conhecimento de causa. Então, eu acho que não é nós, réis comuns,
que vamos pôr a ciência em descrédito. Nós precisamos muito dela hoje, né? E aí é pior ainda quando começa a misturar argumentos de religião, argumentos de facções políticas e coisas assim. Só dá charqueira para a humanidade. Eu acho que nós temos que aprender, mais do que nunca, num tempo tão difícil, exercer um senso crítico. É que nem as fake news, né? Antes de compartilhar, vai ver a fonte. E também dá uma peneiradinha, né? Muito legal, muito legal. Falta a Lígia e falta a professora Maria da Graça. Vou falar, estou vendo em... A Juliana também não falou, né? Ah, falei. Ah, tá. Sim. Eu falava em faxina mental, né? E o termo faxina me fez pensar um pouco nessa fala que o doutor Alexandre trouxe, doutor Alexander, das promoções, né? As promoções do próprio batom. E eu fiquei pensando assim, ó, do quanto tem um aspecto positivo nisso, nesses tempos de Covid-19, de que as pessoas estão podendo viver com menos máscaras, né? Então, veja só, todos esses adereços que uma própria história veio constituindo, né, e que são muito do público feminino, mas também muito do público masculino na atualidade, e que as pessoas estão tendo que se despir deles, né, e se mostrar mais na sua essência, no seu próprio ser, né? Então, sem tantas máscaras, sem tantos artifícios, né? Achei algo assim bem interessante a considerar. Mas na minha fala final, eu quero dizer assim, ó, de que já que a ansiedade nos constitui e que ela não vai embora, né? Porque jamais nós vamos viver sem angústia. Eu acho que é muito importante essa necessidade do ser humano estar sempre se reinventando, a cada nova dificuldade, inclusive, a cada novo sofrimento. A Juliane falava muito disso, de colocar o sofrimento em palavras, né, de poder ser escutado, acolhido. Penso, sim, que é algo primordial, muito importante, inclusive para poder ressignificar as histórias de vida, ressignificar histórias tristes, né, trazer enquanto ensinamento, enquanto melhoria. E penso que, para além de nos cuidar, nós precisamos, mais do que nunca, sonhar e acreditar em dias melhores, né? Dias melhores em que nós vamos poder, inclusive, estar mais próximos daqueles que nós amamos, realizando e também constituindo, criando novos sonhos, novos desejos, no sentido de realizá-los. Acho que é por aí. Legal, legal. Agora ficou para quem? Para a Lígia encerrar, né? Também quero colocar o que eu estava pensando a respeito de tudo isso. Me veio muito a questão do silêncio, né? A pandemia, ela nos trouxe para um lugar de silêncio, que é o privado, né? Mas que está tão barulhento. Então, que a gente possa pensar um pouco e se recolher nesse momento para avaliar os nossos valores, né? No que a gente está colocando a nossa energia, no que a gente está colocando, que valores nós estamos assumindo. Antes, quando vocês traziam a questão do trabalho, né, o excesso de trabalho, o excesso de atividades dos professores, dos profissionais da área da saúde e de outros profissionais também, eu me pergunto, por que tanto trabalho? Onde está o momento pessoal? Onde está o momento de estar comigo mesmo? Onde está o momento de eu poder escutar a minha voz interior, né? De escutar o que eu tenho de bom dentro de mim para oferecer para essa sociedade que está se reconstruindo nesse momento de pandemia. Porque sim, estamos isolados socialmente, né? Cada um no seu espaço, mas deveríamos estar nos conectando de uma forma de que pudéssemos criar novos encontros. Mas para isso eu preciso saber qual é o que eu tenho para oferecer, né? Dentro desse silêncio, então, que a gente consiga nos ouvir,
para depois ouvir o outro e para juntos a gente encontrar essa esperança, esse sonho e essa nova possibilidade de vida. Porque se eu não escutar o que tem dentro de mim e não escutar o que o outro fala, a gente vai ficar nesse barulho e vai ficar nesse excesso de trabalho para não olhar para si. Então, valores precisam ser, agora eu acho, né, nesse momento, precisam ser reavaliados e pensados, para que a gente tenha esperança de uma nova realidade, num novo cotidiano, numa nova rotina. E para isso, sim, eu tenho que ter coragem de me escutar, coragem de fazer silêncio e de dizer os nãos, que a Juliane antes estava comentando, acho isso extremamente importante, de dizer os nãos que são precisos serem ditos e de escolher o sim, aquilo que realmente tem valor. Então, a palavra esperança, para mim, nesse momento, está aliada a silêncio. Silêncio para poder escutar. Que a gente se escute e que a gente escute o outro. Que legal, que legal. Bom, pessoal, que pena, né? Mas precisamos encerrar nossa live. O que eu posso dizer, gente? Eu vou colocar de volta um comentário aqui. Deixa me dar só um segundinho aqui, que é um texto de Mateus. Aqui, ó, tá aqui. Olha que legal. Me parece que já na antiguidade também se vivia, tanto é que Mateus já dizia: não fiquem ansiosos com o amanhã. Basta cada dia suas próprias dificuldades. Quer dizer, se nós achamos que vamos encontrar a vida plenamente feliz, não sei, nós temos que aprender que às vezes a dureza da vida também pode ser fonte de felicidade. Pelo menos se lá no final a gente conseguir sobreviver, dar a volta e sair melhor, que felicidade maior, né? Então, a gente não precisa daquelas euforias para dizer que estou feliz. Nós temos que aprender a viver. Aliás, a gente morre aprendendo a viver, né? Que coisa! A vida humana é trágica, mas é boa. Amigos e amigas, tenho muito a agradecer a vocês. Meu, que aula! Hoje valeu a pena. Tá louco? Uma fala interdisciplinar, e vou fazer minhas as palavras de vários comentários. Vocês deram um show hoje aqui, né? Esses olhares assim, nada assim, ó, sem ignorar que vivemos tempos difíceis, mas não vivemos o fim dos tempos. A vida vai continuar. E mais do que nunca, eu tenho a impressão assim que acho que já fazia tempo que a gente não se dava conta o suficiente de que a nossa vida é uma constante adaptação, né? É um constante ressituar-se no mundo, é um constante recriar-se. E graças a Deus que a vida não está pronta nunca, né? Eu acho que isso é maravilhoso, porque cada dia nós podemos ser protagonista de novo. Porque se nós não conseguíssemos protagonizar na alegria e na tristeza, eu acho que não sei se teria sentido a nossa vida. Eu só sei dizer que Deus pregou uma para nós, né? Ao criar o ser humano, Ele nos pregou uma peça. Vocês são os únicos que têm que se virar na vida. Vocês têm que encontrar significado, vocês têm que encontrar sentido, vocês têm que aprender tudo. Oh, meu Deus, foi sacana com a gente, né? Mas talvez nos deu aquilo que nenhum outro ser no mundo tem, a possibilidade de sermos nós próprios, com liberdade e esperança. A nossa gatinha Nina, ali ela não fala de esperança. Eu falo. Né? E assim, olha os pés de pessegueiro, as laranjeiras que tem lá fora, não falam de esperança, mas me dão uma alegria danada. Eu não sei se ela sente alegria comigo, porque a vida é isso. Feliz vida humana, na alegria e na tristeza, né? Na abundância e no desafio. E essa é a nossa esperança.
amanhã vai ser outro dia, né? E nós vamos estar lá. Que Deus nos ajude, né? Nós vamos estar lá. E eu acho que isso é maravilhoso. Ai, meu Deus do céu, essa live foi boa. Parabéns para vocês. Tudo de bom, um agradecimento especial no coração de cada um de vocês que aceitaram o convite, né? E eu acho que nós não vamos encerrar as falas aqui assim, porque uma hora dessa a gente vai se encontrar de novo. Pode ser? E vamos puxar outros. Com certeza. Obrigada pela tarde. Que legal. Obrigado pelo convite e um abraço a todos. Perfeito, maravilhoso. Então, obrigada pela oportunidade, Alcindo. Eu acho que resiliência, né, é a palavra do momento. Legal. Positiva, né? Obrigada a todos pelo compartilhamento dessas ideias. Saio enriquecida e feliz, né, de poder reencontrá-los, de poder compartilhar, de poder reviver e da gente ter esperança. Também tenho esperança e também quero distribuir a minha esperança com quem a gente se encontrar. Uma boa tarde. Que show de bola. Que show de bola. Bom, só para que todos fiquem sabendo, essa live vai ficar gravada e vai estar lá no endereço facebook.com/CairuTV, vai estar lá, e também no nosso canal do YouTube, que é Cairu TV. Ok? Um abraço a todos vocês e até um próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.